vamos falar de um tema que todo mundo coloca no discurso, é belíssimo, e no PowerPoint fica melhor ainda. Mas até que a primeira crise aparece e tudo aquilo que a gente falava como cultura é realmente testado na prática. Então, vamos falar sobre liderança, cultura e resiliência corporativa. Eu quero convidar o Davi Calas, aqui nosso presidente anterior da NEFAC, para fazer a mediação desta palestra. Davi, seja muito bem-vindo. Obrigado, Riberi. Muito bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar todas as mudanças de hoje? Eu preciso dizer que eu não estou, não. Parece que a mudança virou rotina, tecnologia avança, inteligência artificial entra na sala. Então, antes era o chat GPT, depois virou o Gemini, agora diz que o bom é o Claude, e cada hora um é melhor que o outro. Sem falar que a gente está nas empresas convivendo no mesmo time, né, com 3, 4, 5 gerações ao mesmo tempo, né? E as pessoas continuam esperando líderes, né, que sejam claros, humanos, coerentes, né? Tá fácil não. Então, a liderança não é mais sobre ter as respostas. Na verdade, nunca foi, né? Sobre fazer boas perguntas. Cultura não é só o que está escrito na parede, mas o que acontece quando ninguém está olhando, né? O comportamento das pessoas. E resiliência a gente ouviu ontem, né? A metáfora do pau que enverga, mas não quebra, né? Então, como é que a gente consegue, né, voltar à situação anterior e ficar mais forte que isso, né? Então a gente vai falar disso, a gente vai falar de propósito como bússola, não como slogan, de tecnologia como aliada e não como ameaça, sabendo que a transformação faz parte da gente, né? Ela tem que partir da gente, ele é o eixo principal, né? Vamos falar também de saúde organizacional, vamos falar de engajamento, né? E das crises não como acidentes, mas como testes definitivos de liderança. Então, para essa conversa, a gente tem o prazer de convidar o Jorge Suffer, que lidera hoje a Qualitim. O Jorge foi um dos fundadores do PGQP, Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, construiu uma trajetória sólida em grandes empresas como Oi, Telemar, NET, Grupo Telmex, onde ele atuou como diretor. Atualmente, Jorge conduz projetos na Claro Brasil, Claro Colômbia e, mais recentemente, no México, em uma empresa do grupo Televisa, além de atuar junto ao grupo Anima Educação. Também liderou uma importante transformação no sistema GovBR e, fora do ambiente corporativo, foi atleta da seleção brasileira de punhobol e hoje é o presidente da Confederação da Modalidade. É ainda ou já foi, né? Já foi, né? Se você quer saber o que é punhobol, presta atenção porque ele vai explicar também, tá joia? Jorge, muito bem-vindo, o palco é seu. Obrigado. Obrigado, Davi. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje, falar de um tema bem interessante e apresentar o Punhobol antes de mais nada, né? Quero agradecer também ao convite que veio por parte, principalmente da Teraskin, onde a gente teve a oportunidade de fazer um projeto muito recentemente. Bom, isso aqui o Davi já comentou, deixa eu passar para frente. Punhobol é isso daí. Então não é o que possa talvez ter vindo inicialmente na cabeça de vocês. E esse é eu trago porque ele tem um pouco do contexto. Punhobol é um jogo tipicamente alemão, é jogado no mundo inicialmente onde haviam colônias alemãs. E essa foto aqui de baixo é mais ou menos como o futebol de praia, né? Então, a Alemanha dominava esse negócio. Tinha 9 campeonatos mundiais, ganhou todos. Aqui, o Brasil ganhou da Alemanha pela primeira vez. Eu quase morri, porque eu estou bem embaixo daquela pilha ali. Para ter uma ideia do que é o jogo, eu trouxe um pedacinho aí do vídeo. Vamos ver se você... Opa! Você consegue colocar aí? É um jogo parecido com o voleibol. Isso aí é a final do campeonato de 2007, na Alemanha também. Aí dá para ter uma ideia, são 3 toques, a rede é só que é mais baixa, é quase como se fosse um jogo de Então, o punhobol é isso,
para trazer um pouco desse contexto para vocês. Eu tive a oportunidade de ser o atleta mais longevo na seleção brasileira, e isso, claro, traz muito dessa bagagem para a palestra de hoje, é por isso que tem um pouco uma série de analogias que eu posso trazer. Tá bom, obrigado. Deixa eu colocar aqui para frente. Vamos para o nosso tema. Aqui, um pouco da Qualitim, a empresa que eu lidero, tem 29 anos de experiência. Aqui estão marcados aí no globo projetos onde nós já fizemos projetos, onde tivemos a oportunidade de verificar como foram feitas implantações de modelos dos temas que nós estamos falando aqui hoje. E onde se verifica muito essa necessidade. Aqui um pouco de algumas marcas conhecidas pelas quais nós passamos, e alguns projetos interessantes já foram mencionados, claro, do Brasil e claro da Colômbia, são as duas operações que nós temos do grupo Telmex, que representam os maiores EBITDAs de grande porte do grupo. Então, é um negócio muito bacana. O Ministério da Economia, nós tivemos a oportunidade de ser a primeira empresa a doar um projeto na mudança da legislação no governo Bolsonaro, no projeto de transformação digital, e o Brasil se tornou o segundo país mais digital do mundo. Foi um negócio muito legal. Foi um pouquinho antes da pandemia. A NET, nós trabalhamos na mudança cultural da empresa, onde ela vinha num processo de turnaround muito sério, e ela se reconstituiu, tanto que hoje lidera, claro, apesar de ser a menor inicialmente era a menor das três, a Easy no México, a Oi, a Experian, que nos colocou no cenário internacional, onde teve uma grande rampa de crescimento de faturamento, é uma coisa muito bacana. No projeto também aí na Via Varejo, aqui é Ponto Frio, Casas Bahia, e tem dois aqui que eu acho assim muito interessantes, aqui na Copa Energia, que é um projeto relativamente recente, onde eles estavam muito pressionados pela Itaúsa em gerar algum resultado então dimensionado negativo, e um ano a gente reverteu para mais de 40 milhões positivo. Foi um negócio também muito bacana, aplicando isso que a gente vai comentar hoje. E aqui tem dois casos aqui embaixo à direita, dos quais eu acho muito curiosos, porque esse é um ambiente que eu trato como um dos mais complexos, é mais difícil que órgão público, do meu ponto de vista, o ambiente do futebol. A gente atuou no Grêmio quando o Grêmio caiu para a segunda divisão, então era um desafio muito grande, e fizemos ali o caso, acho que talvez um dos dias mais emocionantes da minha vida, quando o Grêmio acabou passando lá, voltando para a primeira, com 7 jogadores em campo, e eu digo que é o maior caso de produtividade do futebol no mundo, é aquele lá até hoje. Eu quase morri de infarto naquele dia, mas o fato é que o Grêmio teve uma grande transformação daquele processo, e 2 anos depois estava jogando a final da Libertadores. Isso me chamou muito a atenção. E dessa experiência saíram algumas lideranças que vocês reconhecem hoje no cenário nacional do futebol. Cristiano Köhler trabalhou conosco no projeto, ele era da Qualitim nessa época, hoje é o CEO do Palmeiras. E o Rodrigo Caetano, que era o diretor das categorias de base do Grêmio, hoje é o vice-presidente de futebol da CBF. E o caso do Flamengo, onde nós entramos em contato quando estávamos trabalhando no projeto da Oi, eles conheceram o projeto e estavam muito preocupados de levar um modelo de gestão para dentro da organização. O Flamengo via um caos. Todos nós acompanhávamos aí pela imprensa, tem aquela história de não pagar o Ronaldinho, aquilo tudo. E o fato é que o Flamengo fez uma grande transformação cultural e de gestão nesse período, passou a ser o clube mais rentável, o primeiro clube a faturar 1 bilhão e se sagrou bicampeão da Libertadores em seguida. É um caso que eu acho, me chama muito a atenção, principalmente pelo aspecto de mudança cultural. Mas vamos lá, isso é só para contar um pouquinho. Vamos para o nosso objetivo, que é falar sobre liderança, cultura, resiliência corporativa. Para falar sobre esse tema, eu escolhi aqui trazer as vozes dos principais gurus da atualidade e ver o que eles falam a respeito sobre cada um desses temas. Então vamos começar aqui com o Simon Sinek. Ele diz assim: liderança é criar um ambiente seguro e orientado por propósito, onde as pessoas queiram dar o seu melhor. Ele fala muito de, principalmente, capturar
o propósito da organização. Então ele fala dos 3 círculos e ele fala da importância que as pessoas têm de se identificar com um propósito, e esse sendo o grande motor para inspirar as pessoas. Já a Brené fala que um líder é qualquer pessoa, portanto não é a sua liderança maior, que assume a responsabilidade de encontrar o potencial nas pessoas e nos processos e tem a coragem de desenvolver esse potencial. Portanto, ela acredita que a liderança ela se dissemina por toda a organização. Falando um pouco de cultura, Davi já mencionou um pouco dessa expressão, que vem aí do John Kotter. Cultura não é o que está no quadro, é de fato o que as pessoas fazem. Então é tocar nesse ponto. E tem uma outra definição do Edgar Schein, como decisões são tomadas quando ninguém está olhando. Então a gente vai abordar um pouco sobre esse ambiente. E de resiliência, o Gary Hamel fala, resiliência corporativa é a capacidade estruturada de adaptação contínua diante de mudanças profundas. E eu estou vendo que vocês abordaram o tema aí no dia de ontem, provavelmente já estão especializados aí nesse assunto. E eu peguei uma expressão de uma pessoa que a gente é muito próximo, Dr. Jorge Gerdau: quem não melhora continuamente fica para trás, eficiência e produtividade são condições de sobrevivência. Aqui a nossa percepção enquanto Quality Team, tentando resumir de uma forma mais do nossa forma de se expressar. Liderar é bancar decisões impopulares e sustentar o método quando a pressão aperta. Se decidir não dói, você não liderou, apenas administrou o óbvio. Então, liderar implica muito em conduzir mudanças difíceis. É aí que eu preciso do líder. Caso contrário, eu não estou precisando. Tá certo? Cultura é o conjunto de comportamentos que o líder tolera. Se você tolera o atraso, a sua cultura é do atraso. Se você tolera o quase, a sua cultura é da mediocridade. Então, esse é um ponto bastante enfático, é até onde vai o nosso nível de exigência e tolerância. A empresa quebra por falta de estratégia, quebra por excesso de desculpas e falta de método para corrigir a rota em tempo real. Alta performance, portanto, não é sorte, é sistema. O sistema resiliente é aquele onde os dados se transformam em ação imediata, eliminando o auto-engano corporativo. Então, essa é a nossa interpretação, de uma forma, talvez, tentando trazer uma tradução mais fácil, né, para as pessoas. Vamos lá. Mas, afinal, por que liderança, cultura e resiliência importam? Porque quando me trouxeram aqui o tema, eu fiquei pensando, poxa, eu vou falar com uma turma aqui que são CFOs das organizações. CFO normalmente não é o cara que está mais preocupado com questões de cultura, subjetivas. Eu estou falando com a turma mais pragmática. E por que interessa essas 3 coisas? Não, só interessa por uma única razão. Porque é com elas que a gente alcança grandes resultados. É só por isso. E se não for por isso, é melhor nem se aventurar, porque não precisa. Nós só queremos entrar nessa história de melhorar a capacidade de liderança, melhorar a nossa cultura, melhorar a nossa resiliência, porque nós estamos atrás de conquistar resultados extraordinários. Caso contrário, eu não vou precisar ter excelência nesses ingredientes. Portanto, liderança, capacidade de liderança, cultura e resiliência são meios. O que nós queremos é um grande resultado. É isso que nós estamos buscando. Falando disso, então, se nós estamos falando de cultura, nós não estamos falando de qualquer cultura. Nós estamos falando de cultura de alta performance. É disso que nós estamos falando. Não é a cultura que tolera, é a cultura que empreende. Eu me lembro, eu me inspiro muito, e aqui trago para vocês a carga do esporte, gosto muito da expressão do Usain Bolt, que foi aí, eu acho que foi, eu não lembro se ele foi bicampeão ou tricampeão olímpico, é o homem mais rápido do mundo, e repentinamente para, apesar de que provavelmente ainda estaria correndo mais que os outros.
E aí se perguntaram para ele por que ele parou e disse assim: pô, meu, eu não aguento mais treinar. Certo? Claro, porque todo mundo gosta de subir no pódio e ganhar medalha. O que as pessoas não gostam é de treinar de segunda a sexta. E é aí que se conquista a medalha. Então, o que nós estamos falando aqui é desta cultura que se predispõe a um grande resultado, é a cultura de alto rendimento. Portanto, nós estamos falando aqui de mudar uma cultura normal para uma cultura de alta performance. É disso, é dessa mudança. E se nós estamos falando desta mudança, nós estamos falando, antes de mais nada, de mudança. E para mudar coisas, eu preciso de liderança. É aqui que o líder entra. Ele entra para justamente conduzir as pessoas a fazerem ou a praticarem coisas que talvez elas não estivessem predispostas. Ninguém está predisposto a treinar que nem o Usain Bolt. Eu preciso liderar para isso. Então, conduzir coisas simples e normais, eu não preciso. Mas para um resultado de alto desempenho, aí eu vou precisar. E aí eu vou precisar do líder. E ele vai precisar fazer essas decisões mais complexas, vai precisar inspirar as pessoas. É daí que eu preciso. E nós tiramos aí, ao longo da história, com as nossas experiências, algumas conclusões muito interessantes, porque eu venho já de 30, um pouco mais de 30 anos atrás, apesar de ter sido engenheiro civil, pratiquei muito pouco a profissão de engenheiro, muito rapidamente entrei na onda da gestão, e na onda da gestão, como o Davi colocou, eu trabalhei junto ao PGQP, que era o Programa Gaúcho Qualidade e Produtividade, e o Programa Gaúcho Qualidade e Produtividade, ele tinha, ele via e queria incentivar uma grande adoção de métodos de gestão dentro do Rio Grande do Sul, e entre elas empresas públicas. Então, nós éramos incentivados a trabalhar sobre as grandes empresas públicas. E quando estávamos construindo a empresa, logo depois de termos colecionado já algumas experiências, a gente se fez a reflexão: poxa, fazer a implantação da mudança numa empresa privada é mais fácil, é mais rápido, a adoção é mais rápida e os resultados aflorescem com maior velocidade. Na empresa pública parece que é mais complexo, parece que é mais difícil. E aí eu disse assim, mas nem sempre. E esse não sempre também é interessante, porque esse não sempre foi o que valeu no caso lá do Ministério da Economia, porque em alguns casos, e esse Ministério não foi o único, nós tivemos outros casos, prefeituras e assim, onde também havia, e às vezes até maior adoção. Então a nossa conclusão foi a seguinte: o fator-chave da mudança, o fator-chave da mudança de uma para a cultura é a liderança. E o que motiva a liderança para fazer isso? O líder só se motiva por uma coisa: por metas. O líder se motiva a alcançar resultados e o resto é forma, é meio. Então, a coisa mais importante num processo de mudança, que eu preciso capturar essa liderança, é capturar, é definir claramente quais são os resultados que nós estamos atrás. A meta é a única gasolina do líder. Portanto, tudo sempre começa a partir de uma boa meta. É aqui que começa o jogo. Por isso é tão importante o planejamento estratégico, por isso que é tão importante fazer esse exercício, porque é este exercício que começa o processo, que inspira a liderança, que promove a mudança cultural e vai ser o motor importante para a resiliência. Muito bem. O que falam aí os gurus sobre, trazendo eles de volta, né? Cultura é o que não está, é o que está no quadro, não é o que está no quadro que as pessoas fazem, é como as decisões são tomadas quando ninguém está olhando. Portanto, cultura trata-se de hábitos, se trata do dia a dia, de atitudes. Nós temos que incorporar boas atitudes. Rapidamente aqui, eu estou falando aqui, eu sei que vocês conhecem esse assunto, eu traduzi aqui algumas que nos impactam. A cultura, então, portanto, são as atitudes que não aparecem, porque o que aparece são os resultados, o que não aparece são as atitudes.
E dessas atitudes eu colecionei algumas, certamente não são todas, vocês vão reconhecer outras. Tá? Mas dentro do caráter de gestão, principalmente, aqui tem algumas que são provavelmente importantes para uma quando se trata de gestão de alto desempenho. Esses termos aqui eles foram coletados numa sessão de brainstorming, numa implantação na Via Varejo, não são meus. A gente fez ali com a turma, disse, olha, vamos, quais são os principais? E saiu essa lista daí. Então, vamos lá, foco em resultado, atitude de dono, gestão por processos, porque garante a perenidade, controle total de todos os parâmetros, alinhamento entre todas as pessoas, comprometimento, foco na estratégia, atitude proativa, eu realmente ser um empreendedor da mudança, estímulo à criatividade, pedir que as pessoas participem nesse processo, nós acreditamos muito nisso, explicação do futuro e não do passado. O passado só tem sentido se me ajuda a explicar o que vai acontecer. Eu não quero saber o que aconteceu. Isso aí, eu brinco assim, é a diferença. O Renato Gaúcho, ele tem uma... Eu gosto muito dele, porque eu sou gremista e tal. Então, ele tem um embate com a imprensa que eu acho muito divertido, porque ele diz assim, bom, é fácil comentar, porque agora que o jogo terminou é fácil. Quero ver tu comentar antes do jogo. Tá certo? Aquilo que ele sempre fala. Porque é isso que se trata, é explicar o futuro, é o que vai acontecer. Inovação, transparência, porque é ela que vocês vão perceber como ela é tão importante nesse processo. Gestão da estratégia e metas claras. Tem certamente outros comportamentos, outras práticas que também ajudam e que também fazem parte de uma cultura de alto desempenho. Muito bem, mas até aí eu imagino que vocês digam, poxa, essa conversa eu conheço. Como é que faz? Como é que implanta esse negócio? Como é que a gente faz com esse negócio saia do discurso e vá para a prática? Eu lembro que foi muito interessante, eu fiz um trabalho um tempo atrás na Algara Res, que é uma empresa aqui que faz blindagem aqui em São Paulo, e eu era bem no início, eu era muito jovem, e eu fui lá começar o trabalho e tudo mais, e estava conversando com o diretor, e o diretor disse assim, poxa, que interessante, Jorge, semana passada teve um americano aqui, e ele falou exatamente os mesmos conceitos. A única diferença é que ele foi embora e tu tá sugerindo a gente começar a fazer alguma coisa. Essa é a diferença. Então, no conceito, no papel, no PowerPoint, é bacana, mas como é que empreende? Como é que a gente põe em prática? Nós adotamos aqui alguns truques para fazer isso. Então, quais são eles? Primeiro, implante o simples. Implante métodos simples. A primeira coisa. Por quê? Porque o simples é facilmente adotado. E se ele é facilmente adotado, eu posso transformar ele rapidamente em atitude. Então, comece pelo simples. Esse é um erro que muitos cometem. Querem fazer o melhor planejamento do mundo, o mais complexo, o mais complicado, e ele não vai para a prática. E nós estamos falando de cultura, e a cultura vem de prática e não de quadro. E aí nós temos 3 ingredientes. Como é que eu faço esse simples? Rápido, massivo e consistente. O que significa isso? Bom, vamos começar pelo rápido. O rápido é colocar muito rapidamente na mão das pessoas que você está envolvendo uma coisa para fazer, algo que ele pratique, porque ele acredita muito mais na prática do que no discurso. Existe, quando a gente faz uma instrução, uma palestra, que eu estou fazendo aqui, alguns de vocês vão acreditar, outros vão ficar na dúvida e outros serão resistentes. A maior parte é do meio. E essa parte, ela só acredita, diz assim, é que nem São Tomé, eu só acredito vendo. Então, quanto mais rápido você coloca em prática, mais rápido a adoção. Então, a velocidade é muito importante. Nós aqui temos como é que a gente estrutura isso? Coloca o mais simples de pé, rápido. A pessoa pratica e a partir daí desenvolve. Esse, por exemplo, aqui tem um caso da Teraskin, nós tivemos lá, colocamos de pé para toda a gestão, cerca de 30 dias as pessoas já estavam praticando, e agora vem um tempo que nós chamamos de maturação. Você estruturou um ambiente que pode acolher
o desenvolvimento, porque as pessoas veem e conseguem associar em prática e resultado. Quanto mais prática resultado gera, mais eu quero práticas novas, quanto mais eu percebo que um determinado treinamento me leva a medalha, mais eu quero treinar porque eu gosto de medalha. Eu, antes de jogar punhobol, eu fui nadador, né? Eu achava muito interessante, e meu irmão jogava basquete. E aí eu fui uma vez, na aula lá de basquete dele, eu fui fazer lá um treino experimental, o treinador me perguntou e tal: "O que que tu faz?" "Ah, estou fazendo natação e tudo mais." "E tu ganha muito?" Eu disse: "Ah, eu ganho bastante." Eu era bastante bom na natação. E ele disse: "Pá, tu não vai jogar basquete?" Eu disse: "Por quê?" "Não, basquete aqui a gente treina o ano inteiro, ganha uma medalha. E tu, a cada vez que tu pula na piscina, tu ganha 4." E era verdade, tá certo? E eu não gostava do treino, eu odiava o treino, eu gostava era da competição, eu gostava era da medalha. Era isso que me motivava, tá? Então, quanto mais a gente experimenta a recompensa, mais eu estou motivado ao treino, porque é da recompensa que vem. Então, a evolução começa rápido, pequeno, e evolui. Esse é o ponto. Nós na Cotinta enfrentamos aqui muitas vezes uma certa dificuldade, porque as pessoas, em ter uma experimentação rápida, elas se acomodam com aquele primeiro ganho. E elas param no meio do caminho muitas vezes. E param e perdem a chance de chegarem num local muito elevado. E ficam num local bom. Elas não percebem que pode chegar num lugar muito melhor. Então eu tive, desses 30 anos, poucos lugares onde pude efetivamente experimentar uma adoção sistemática e das metodologias, né? Mas é assim que começa. Vamos lá. Segundo, massivo. Massivo é o seguinte: quanto mais pessoas você envolve, melhor é. E aqui é uma contradição. As pessoas, em geral, quando começavam a falar sobre isso, falavam o contrário. Não, comece devagar, comece pelo topo, vá desdobrando em camadas, devagarinho. À medida que sedimenta, você desdobra. Nós também começamos assim. Nós também fazíamos isso. Mas acontece que na nossa história caiu um CEO, que foi depois CEO, nos levou para vários desses projetos, que é o Valim. E ele, à medida que percebia que o resultado se capturava muito rápido, ele disse assim: vamos fazer com mais gente. Vou fazer com mais gente, porque tem uma dificuldade. Você entende muito bem aqui o processo, né? Mas a implantação, o camarada fica receoso. Como ele já conhecia o caminho, ele nos desafiou a fazer implantações mais audaciosas numa primeira tomada. Então, por exemplo, nós tivemos no projeto da Via Varejo, ele foi contratado em setembro, e aí o desafio era colocar de pé antes do Black Friday. Para quem? Para todas as lojas, mais a matriz. Eram 1.000 lojas, portanto 1.000 gerentes, mais cerca de 400 pessoas da matriz, 1.400 pessoas. E nós tínhamos que embarcá-los na metodologia antes do Black Friday. Eu disse: pô, como é que eu vou juntar essa turma toda? Está tudo espalhado no Brasil inteiro. Aí disse: não, tem uma convenção de vendas que vai acontecer aqui. Que dia? Pá, esse dia aqui. Então, no sábado é o que nós vamos fazer. Foi a implantação mais rápida que eu fiz. Foi durante uma manhã de sábado, nós implantamos para 1.000 pessoas. Elas entraram no Black Friday e aí nós começamos a fazer depois a sedimentação, como eu mostrei antes, na saída do processo em acho que foi meados de fevereiro, que a partir daí, então, para sedimentar os outros pontos, nós queremos embarcá-los muito rápido. Foi um grande case, mas o fato é que embarcar muitas pessoas elimina a resistência. Essa foi o que nós experimentamos, porque se eu começo com 5, eu tenho um resistente, 1/5 está resistente. Mas se eu começo com 100 e tenho 10 resistentes, eu só tenho 10%, eles têm muito menos força. E as pessoas, elas se motivam na medida que vêm outras fazendo. Existe um efeito manada nesse negócio que é muito interessante. Como são práticas simples, eu consigo fazer com muitas pessoas. Isso elimina. E se elimina essa resistência, eu começo a ter atitudes diferentes. E a atitude inspira atitude, e esse negócio vai adiante. Então, esse também é um segredo interessante. O terceiro segredo é consistência. Esse aqui nós aprendemos no primeiro projeto que eu tive. Eu estava aprendendo muito, estava muito inseguro. E aí eu vi a instrução, fazia uma instrução bem pequenininha, dava uma tarefa para as pessoas, era uma fábrica, chama Renner Têxteis,
perto de Porto Alegre, faz não tecidos e tal. Eu dava uma instrução e eu programava a instrução seguinte, que era uma instrução de mais 1h30, uma semana depois, às vezes 15 dias. E entre uma e outra tinha uma tarefa prática, porque o segredo é a prática. Bom, dentro do ambiente de treinamento, todos estavam muito felizes e satisfeitos e entendiam o que estava sendo feito. Quando o camarada ia para o seu posto de trabalho, sentava na sua mesa e olhava para a sua atividade, ele tinha dificuldade. E a dificuldade reside em duas coisas. Primeiro, porque é a minha. Então é mais difícil. É muito mais fácil dar opinião na dos outros do que na minha. Eu sou mais crítico. E isso faz com que a pessoa tenha uma certa dificuldade. É nessa hora que alguém de fora ajuda ao camarada a enxergar passos fáceis para serem dados. Não precisa ser nenhum esperto, nem um inteligente. Eu, por exemplo, era um engenheiro civil totalmente inexperiente em termos de tecelagem. Fui útil para isso. Então eu percebi que depois de uma instrução era muito importante acompanhar as pessoas na prática para garantir que elas saíssem da teoria para a prática muito rápido. Fazendo isso, a coisa vai embora. E aí eu lembro de alguns meses depois desse projeto já estava andando, me para o Mário Renner, que era o CEO da época, me para na escada e me disse assim: Jorge, tenho que te dizer um negócio. Eu levei um susto, né? Porque ele quase nunca falava comigo, eu era um garoto, tinha 26 anos. Disse assim: Jorge, você é o chato que vem aqui na empresa fazer o que a gente quer fazer, mas não faz. Eu achei que foi um elogio, tá? Fiquei na dúvida, mas no final achei que foi até um elogio. Mas, na verdade, é isso. Hoje eu faço uma analogia muito grande. Eu, quando fui jogar o meu último campeonato mundial, que aparece no vídeo, eu tinha 40 anos. E eu resolvi, por mais que eu sempre fui uma pessoa muito interessada, muito crítica e tudo mais, eu era muito autodidático. Então eu entendia muito rapidamente o que significava e qual era a importância da preparação física. Eu acompanhava todo mundo. Só que nesse ano eu já era o velho. Eu tinha tudo para ser eliminado do processo, por questões naturais. Eu resolvi, então, contratar um personal para mim. Foi a primeira vez que eu fiz. O que eu descobri é que aquele chato me dizia tudo que eu sabia, só que ele fazia eu fazer num nível de exigência que eu nunca fazia. E para minha surpresa, aos 40 anos, eu cheguei talvez ao meu segundo maior pico. Talvez eu digo que pode ser que tenha sido o maior pico, em termos de rendimento físico. Foi muito interessante, porque tinha um teste que nós fazíamos de velocidade, por exemplo, de 200 metros rasos. Do meu lado, eu tinha 40, estava um menino de 20. De 20, ou de 23, eu digo de 20 porque era o outro que estava sendo muito assim, assanhado na seleção, né? E eu ganhei de todos, num teste de velocidade. Quer dizer, ele me levou, e a essa diferença que faz. Veja bem, o personal nem sempre precisa ter o conhecimento, ele precisa levá-lo a seu limite que você, às vezes, tem dificuldade. Então, é garantir que isso aconteça. Muito bem. E depois, não adianta só iniciar. Essas coisas têm que perpetuar. A cultura, ela vem da perpetuação e não do início. Então, não adianta só botar de pé. E para isso eu preciso de 3 elementos chaves. Eu preciso ter, muito claramente, rotinas. Eu preciso ter ritos e eu preciso ter sistema. O sistema ajuda muito, porque ele ajuda justamente as pessoas a praticarem. Então, sistema, software, ele empurra esses assuntos de uma maneira muito óbvia. Veja bem, a rotina de eu levantar cedo, tem teoria aí na internet, né? A primeira tarefa é fazer a sua própria cama. É verdade. Essas pequenas coisas que você faz fazem diferença. Essas rotinas fazem diferença quando eu estou querendo mudar atitude, comportamento. Então, são essas pequenas que eu preciso criar essas rotinas. Tá bem? Isso, então, vai transformando toda a cultura para a cultura que leva aos grandes resultados. Como é que se dá um processo de implantação? Porque eu fico me perguntando aqui na posição de vocês, tá? Eu entendo isso aí, Jorge. Isso é meio que o óbvio.
Esses elementos são simples, mas como é que implanta? É muito simples. Tem 4 passos. Os primeiros 2 são esses. Cada pessoa precisa ter uma meta. Eu preciso definir para cada pessoa da organização uma meta clara. A meta é a forma mais específica de comunicar um objetivo. Eu tenho um caso que foi muito interessante, na Renner Test, que foi essa primeira empresa que eu tive, logo no início, nós estávamos definindo esses indicadores e eu fiz uma sessão, eram 10 operadores e um supervisor de tecelagem. E a pergunta que eu fiz foi assim, qual é o resultado mais importante de vocês? Eles todos em coro, produtividade. Ah, que legal. Como é que mede produtividade no caso de vocês? 10 respostas. Criou-se um debate, se levanta o supervisor, o camarada chamado Ben-Hur, e diz assim, gente, deixa eu dizer aqui, tudo isso que vocês estão falando está meio certo, mas no nosso caso, afinal eu sou supervisor, manda quem pode, obedece quem tem juízo, produtividade será medido assim, e definiu uma fórmula. Bom, esse resultado, a Renner Testes é uma empresa que nasceu, é muito antigo, o grupo Renner, no Rio Grande do Sul, então casualmente esse dado ele tinha mais de 30 anos de existência, em gráficos até feito a lápis. Esse número ele oscilou, ao longo da história, de 40% a 60%. Você podia ver o gráfico histórico. Em 2 semanas pulou para 80%. O número foi tão grande que eu achei que eles tinham manipulado. Fui atrás do Ben-Hur, disse assim, mandei comprar bolo, botar uma faixa, fizemos um auê, porque eu queria entusiasmar as pessoas todas, mas chamei o Ben-Hur no canto, seu Ben-Hur, olha aqui, eu sou engenheiro, tu tá de sacanagem comigo. Mix é o mesmo, não tem máquina nova, não tem operador novo, é tudo igual, como é que pula de 60 para 80, tu só pode estar sacaneando o número. Esse Jorge tu não viu, mudou foi tudo. Então me explica, o que mudou que no momento que você explicou o indicador, todos entenderam as principais variáveis que influenciavam o número. E acontece que eles passaram a fazer por conta as atividades sem que eu pedisse. Principal, eu identifiquei, afinal sou engenheiro civil e não mecânico, que era o principal, era acelerar o processo de setup, a troca entre, eles tinham que fazer uma limpeza de poluição dos fios e tudo mais, e isso tinha grande influência. Os 10 operadores se deram conta disso e o resultado foi estrondoso. É isso que acontece. Então, defina metas para todos e as pessoas começam a entender de verdade o que você está falando. Segundo, para cada meta tem que ter um plano e esse plano tem que ser consistente. Tem uma expressão do Kaplan que eu acho que ele é muito feliz. E ele diz o seguinte, o que uma empresa decide medir ou não, ou deixa, né, reforça seus valores. Ela diz o que é importante. Nós aqui nos importamos com o lucro, portanto, medimos lucro. Fixa meta para os gerentes. A sua meta é vendas, portanto, isso é importante. E orienta o pensamento da equipe, como no caso que eu acabei de citar para vocês. Então, ela, na verdade, faz um grande alinhamento. Então, ter números não é simplesmente ter um BI com números, é divulgá-los e fazer com que as pessoas participem deles. É isso que o Kaplan coloca. Muito bem, como é que faz esse negócio? E aqui está um dos grandes segredos que nós descobrimos quase que por acaso, por como eu contei de vocês, na questão de fazer implantações massivas. O que a gente faz é implantar, na verdade, de baixo para cima. Todas as pessoas implantam esse tipo de mecanismo de cima para baixo, porque parece óbvio. Eu quero atingir uma determinada grande meta, desdobro ela para baixo. É o contrário. Você deve começar de baixo para cima. E o que você pergunta? Pergunta aquilo que o Simon fala. Você precisa primeiro capturar o coração da pessoa. É perguntar para uma pessoa mais simples da organização, meu amigo, o que você faz aqui? Ah, sou um vendedor, cuido do RH. Muito bem, muito legal. Quais são os principais vantagens que você entrega? Ah, isso, aquilo. E como é que mede isso? E ele vai responder. Então, eu não preciso perguntar para o CEO da empresa
Quais são os principais atributos de entrega do porteiro? É o porteiro que sabe. Essa pergunta feita de baixo para cima, ela é certa em 85 a 90%. E isso nos permite uma grande diferença, porque se eu faço de baixo para cima, eu consigo fazer com todos ao mesmo tempo. Eu não preciso esperar sedimentar, discutir, desdobrar. E eu capturo as pessoas. E tem um outro detalhe: se você perguntar para qualquer um, e desses seus métricas, qual é a mais importante? Esse camarada não é um alienado nem do mercado, nem da empresa. Ele vai dizer, eu acho que é essa. Ele também, outra vez, acerta em cerca de 80% dessa resposta. Portanto, o exercício de desdobrar uma estratégia, ele se remete a corrigir esse pequeno gap e não a dizer o grande gap. Eu lembro que essa era e aí tem essa era a nossa grande crença. Eu lembro uma vez eu tinha um filho, eu gosto muito de jogar futebol. Eu disse, meu filho, vem cá, ele tinha uns 6 anos de idade, eu vou te ensinar a chutar uma bola. Senta aqui, pega aqui a bola, tá ali a goleira, você vem correndo aqui, bota o pé aqui, chuta desse jeito, a bola vai entrar no gol. Aí o meu filho olhou para mim e disse assim, pai, quer ver que não vai dar certo? Eu disse para ele, nem tenta. Se tu acha que não vai dar certo, não precisa nem tentar. E eu me dei conta que eu fiz tudo errado, apesar de ter o conhecimento. O que eu devia ter feito? Meu filho, tá aqui a bola, tá ali o gol. Pega, vem correndo, chuta no ângulo. Eu disse, pai, não consigo. Ah, vou te explicar um jeito. Eu abri a porta para ele receber o conhecimento. Caso contrário, se você entrega o conhecimento, a primeira tendência da pessoa é a rejeição. Não, porque quem é você? Eu que entendo aqui de portaria. Quem é você para me dizer como é que eu faço? Eu que entendo. Capture primeiro isso e aí você capturou a alma dele. Corrija o ponto que está falhando. Isso permite a grande velocidade. E aqui eu tenho o caso, por exemplo, da Via Varejo, o outro caso que nós temos aqui na ISE, no México, outro projeto muito grande que nós fizemos, onde nós envolvemos aí cerca de quase 1.000 gestores em 15 dias, implantando os 7 de indicadores deles. Tá? Então, porque parte de baixo para cima. E aí você vai fazer o segundo exercício, que é desdobrar a meta. Ele complementa. Então, se você tem um resultado, ele naturalmente alinha as pessoas. Você esclarece para as pessoas com muita facilidade se você diz qual é o resultado que você espera e qual é a meta que você tem. É natural, as pessoas entendem, porque elas vivem o dia a dia. Se eu pego um táxi e e digo assim, meu amigo, eu quero ir até o aeroporto, ele pode me perguntar, você quer um caminho rápido, barato ou bonito? Eu disse, bom, vamos pelo rápido. Então ele tem um caminho. Vamos pelo barato. Então é outro caminho. Ele conhece o caminho. Ele só precisa me saber qual é a meta. Tá certo? Ele é o especialista. É essa a diferença. O exercício, ele é tipicamente esse aqui. Uma pessoa, quando tem um set de indicadores, e você pergunta para elas, nunca é só um. Isso é um grande erro. O mundo não é feito de um indicador. Isso acontece muito nas empresas públicas. Você vai ver na campanha pública, o camarada diz, eu tenho 5 prioridades e tudo mais. No primeiro dia que ele senta na poltrona do governo, vem um cara da imprensa e fala de uma cesta que ele não falou na campanha e pede para ele responder imediatamente sobre aquela. E ele tem que tentar fazer aquilo ali. Portanto, não pensem que o mundo é feito só da prioridade. Não, ela é feito de várias metas. E todo mundo administra várias delas. Eu me lembro de um grande conflito que nós tínhamos, que eu enfrentei na Oi, que era a Oi com seus fornecedores, e eu traduzi, caracterizei da seguinte maneira: a Oi se especializou em bater e, evidentemente, o fornecedor ia se defender. Porque o camarada, ele era hábil em pressionar aquilo que não estava sendo alcançado, e o outro em dar uma contornada, tá certo? Então, nunca é só uma, são sempre várias. O exercício estratégico é o seguinte, onde estou? Eu estou aqui. Admitindo que eu quero melhorar todos, é eleger, bom, dentro destes, qual que eu melhoro antes? Então, vamos supor que seja esse aqui. Então, se esse aqui que eu quero melhorar primeiro, porque por qualquer razão ele é o mais importante, eu vou agora fazer um plano. E um plano é tentar estabelecer um conjunto de ações, numa sequência, gastar um certo volume de dinheiro para levar esse status daqui para lá.
Muito bem, mas acontece que, assim como acontece no governo, a população quer melhorar tudo, e não só aquilo. O que é que você faz com os outros 5? Nada. Os outros 5 eu garanto que permaneçam no ponto em que me levou a decisão de eleger aquele como prioritário. O mais difícil não é eu dizer aquele que eu quero melhorar, é dizer os 5 que eu não vou melhorar, apesar de querer melhorar. Essa é a parte difícil. E esse é o grande exercício que pode ser feito em todos os níveis da organização. Com isso, eu capturo o foco. Muito bem. Então, a partir daí, a gente sugere que cada pessoa faça planos. E plano significa, se eu entendo, vamos voltar aqui, se eu entendo que aqui está a meta colocada por qualquer razão, quem vai escrever como é que o plano caminha para lá é o próprio gestor. É ele que diz, não sou eu que digo. Tem muita empresa que estabelece a meta de percurso. Como é que ele sabe? Ele nem sabe o que eu vou fazer. Nem sabe se dá para fazer. Nem sei qual, ele não sabe qual é o projeto. Quem estabelece o percurso é o gestor. E por que isso é importante? Porque se ele disse que é assim que vai acontecer, o nível de comprometimento dele é muito maior. E eu quero comprometê-lo. Muito bem. Falamos aqui de cultura e liderança quase todo o tempo. E aonde é que entra a resiliência nessa história? A resiliência entra na gestão ao longo do tempo. E aí tem uma frase, expressão do Kaplan, que diz que 86% falham não porque os planos são ruins, é porque eles não têm acompanhamento. Bom, planos médios executados dão muito mais resultados do que planos maravilhosos que não são executados. Em essência é isso. Então, se você quer a resiliência, é a gestão ao longo do tempo, né? Contornando as diversidades que tem para frente. Eu falei de 2 passos, tem outros 2, portanto, que é você ter um acompanhamento sistemático a tudo aquilo que você estabeleceu e um padrão de comunicação. Como é que eu faço o acompanhamento sistemático? Para cada pessoa que eu estabeleci uma determinada meta ou métrica, ele tem que ter uma oportunidade de explicar o que ele acha que vai acontecer, o que ele vai fazer a respeito. Uma reunião de resultado. O que nós desenvolvemos em geral são expor essas pessoas em pequenos grupos, em reuniões, porque uma pessoa, o ser humano tem muito medo de se expor em público. E o grande exercício aqui da exposição em público não é o julgamento, não é tentar corrigir o plano dele, é esperar que ele tenha se preparado para não passar vergonha na frente dos colegas. Esse é o exercício fundamental. É muito mais importante a preparação do que a exibição e o meu show de conhecimento dizendo que está tudo errado naquele momento. Não é isso que interessa. Isso faz muito bem quem faz é o exército. O general, quando visita um quartel, ele avisa com 6 meses de antecedência e diz exatamente quais são os pontos que ele vai auditar. Eu estava vendo aqui a turma da auditoria. Ele diz exatamente o que vai auditar e de que forma. E eu garanto para vocês que todos os quartéis preparam todos aqueles pontos exatamente como ele quer ver. Pronto, era isso. O que você quer? Você quer que aquilo funcione? É fazer isso. Então, as reuniões elas precisam ser num calendário fixo, previamente definido, regular, com pauta clara. Isso ajuda as pessoas a entenderem a sua entrega. E elas se preparam para isso. Isso facilita muito o processo. E tente defendê-las da apresentação e não o contrário, porque naquele momento elas estão absolutamente expostas. Eu vou ter que acelerar aqui um pouco. Depois garanta um padrão de comunicação. Aqui é um modelo que nós usamos, mas não precisa ser esse. O padrão de comunicação ele ajuda que todos interpretem muito rapidamente o que está acontecendo. Eu sou de uma área, o meu colega é de outra, o camarada é de outra. Eu me lembro da Oi. A Oi tinha reuniões da alta administração muito chiques, muito bacanas. Então vinha, a primeira hora vinha a McKinsey apresentar, a segunda hora vinha a Accenture, a terceira hora vinha outra consultoria. E cada um tinha o seu jeito de expor o projeto, o cronograma montado de uma forma, o PowerPoint de uma forma, o gráfico de outro jeito.
eu confesso que eu, apesar de ter transitado muito em telecom, não sou tanto de telecom assim, porque eu também fiz futebol, então eu não sou um especialista de tudo. E eu tinha uma certa dificuldade de entender naquela velocidade que o camarada estava exatamente querendo explicar, me sentia até um pouco incapaz naquele momento. E numa dessas oportunidades, tomei coragem e perguntei para o senhor, quero Valim. Valim, tu em todas as apresentações, tu entende? Porque eu estou tendo dificuldade. Ele disse assim para mim, não, metade delas eu também não estou entendendo. Mas ele está confiando que o cara está entendendo e se apresentou bem. Então, o padrão de comunicação nos permite capturar mais rápido a mensagem, faz a reunião ser mais rápida, custar menos, eu entender o que está sendo explicado. Mas aí tem um problema, e eu estou falando aqui com CFOs. Uma empresa de 1.000 colaboradores, onde cada um possui 10 indicadores, me reúnem 10.000 indicadores. E como é que eu vou controlar tudo? Isso é impossível para um controller. Não tem como. Aqui, só para citar como exemplo, certa vez eu voltando de viagem do Rio de Janeiro para Porto Alegre, o colega sentou do meu lado e disse assim, eu tenho que te contar uma coisa, Jorge. O que foi? Semana passada, um mês atrás, eu voltei também para Porto Alegre. Como tu sabe, eu sou de Porto Alegre, estou lotado no Rio de Janeiro. Tal. Voltei para uma reunião. No outro dia, acordei de manhã cedo, peguei meu carro, fui até a empresa. Quando eu estou entrando na empresa, chego para o garagista e pergunto, amigo, onde é que eu posso estacionar? E ele, muito feliz, me respondeu, na sua vaga, doutor, ela está para você. E eu fiquei me perguntando, já fazem mais de 6 meses que eu estou lotado no Rio de Janeiro e a vaga ainda é minha. Quem é que está cuidando disso? Isso me remete a uma outra situação, numa cooperativa de arroz que eu atuei, em que tinha um diretor, nas apresentações de resultados, que ele tinha grande habilidade de encontrar um resultado que tinha dobrado de problema totalmente inexpressivo. Como, por exemplo, olha, a conta do engenho da torneira tal de água dobrou. Subiu de 100 para 200 reais. Meu amigo, para de olhar isso. Olha para o que interessa. Então, o exercício aqui é entregar a cada um aquilo que lhe compete em olhar. Certo? Só para vocês terem uma ideia, na Claro, eu tinha uma situação assim, são 50.000 colaboradores com 500.000 indicadores. Pensa, tentar querer controlar tudo. O que está aparecendo, piscando para mim, tempo esgotado. Estou tentando acelerar o que eu posso, tá? Bom, qual é a cereja do bolo? O que nós queremos é que todas as pessoas gerenciem o seu espaço como se fosse o próprio dono gerenciando. Isso significa que ele vai acertar tudo? Não, o dono também não vai. Então, eu só quero que ele decida do mesmo jeito. Para ele decidir do mesmo jeito, eu preciso entregar para esse cara algumas informações básicas. É para isso que serve propósito, missão, valores e visão. Para o camarada ter o mesmo conjunto de informações para saber, é por aqui que vai. Ele tem a condição, e ele vai errar algumas vezes, mas ele tem condições de decidir e acertar mais fácil, porque eu defini os parâmetros. Por isso, os valores são coisas importantes a serem definidas. E você, a partir daí, você tem 2 opções. Você pode ser um controlador ou promover a autogestão. A autogestão é que vai lhe permitir ter sob controle os 500.000 indicadores. Ser controlador vai lhe dar grande status e uma fama de ser um carrasco dentro da organização. Né? Escolha o seu modelo. Né? Qual é o método? Bom, algumas linhas básicas. Se eu tenho um indicador, ele tem que ter um dono. Alguém olha aquele número. Se ele não é olhado por ninguém, ninguém vai olhar. Segundo, empowerment. É o caminho mais rápido a seguir é quando todos conhecem a direção e estão livres para tomar a decisão. O caminho mais rápido a tomar a decisão, eu entro no táxi e digo, vai para onde tu quer, meu amigo. E ele sabe, ele vai embora. É certo? Isso é tão difícil quanto entregar a chave do seu carro para o seu filho quando acabou de fazer 18 anos e ele quer a chave do carro. O que você diz para ele? Confia. Você trabalhou alguns anos para acreditar que ele não vai beber, se
dirigir feito um louco, e ainda na hora de entregar a chave vai lhe dar uma série de recomendações. É isso. E a partir daí é com ele. Então o exercício ele passa a ser exigir responsabilidade para quem acaba de receber responsabilização. E o que você espera? 6 coisas. Número 1, eu quero que você projete os seus resultados. Não sou eu que vou, eu dou a meta, eu dou onde dá para chegar, onde eu acho que dá para chegar. Quero que você me diga o que você acha que dá para chegar. Ele é o especialista. É uma provocação para ele. Ele vai dar. Normalmente ele arrisca mais do que a gente propõe. Segundo, caso o resultado for diferente, é responsabilidade dele saber o que aconteceu e como é que ele evita que aconteça outra vez. Ele tem que fazer isso. Terceiro, ele deve saber que ele tem que ter uma prioridade. Eu não quero olhar para os 50 mil colaboradores e verificar se cada um tem a sua. Cada um tem que ter a sua. Ele tem que se preocupar com isso. E se ele tem uma, ele tem que ter plano. Porque não tem como atingir uma meta se não tiver plano. Ele tem que acompanhar as pendências dos planos, porque se ele tem planos, ele certamente tem pendências. E se ele tem pendências, ele tem que cumprir elas. E ele tem que garantir, se ele está no meio intermediário da organização, que a quem ele lidera faça o mesmo. São essas coisas. Esse é o simples, o exigido de uma organização que quer disseminar uma cultura, por resultado, nesse caso. Portanto, numa reunião, é responsabilidade do responsável apresentar soluções. Não vale numa organização dessas o cara trazer problema. O problema sempre vem acompanhado de, olha, tivemos tal problema e eu acho que tem que fazer isso. No mínimo isso. Ele não pode dizer assim, tivemos tal problema. Não, meu amigo. Faria o quê? Se você dá o direito dele lhe perguntar, ele adotou a sua resposta e não precisou pensar. É que nem perguntar para o ChatGPT. E agora está saindo aí pesquisa que a nossa população está, pela primeira vez na história, emburrecendo. Por quê? Porque ficou fácil. Ela não precisa pensar. Então, se você quer estimular a pessoa a crescer, ela precisa pensar. Então, ela nem que a resposta seja errada, ela tem que dar a primeira. E com isso, a sua reunião, seu reporte não é o primeiro, ele é o último, porque ele é depois que todos já disseram o que propuseram. Deixa eu correr aqui um pouquinho. Para finalizar, exemplo é a forma como se dissemina a cultura. Portanto, se eu preciso estar... Eu vou dar um exemplo para vocês. Na Claro Colômbia, eles têm 250 reuniões de resultado que acontecem sistematicamente todos os meses, respeitando aqueles 6 critérios. Qual é a reunião? A minha reunião, no nível mais elevado, qual é a sua importância? É muito pequena. A parte mais importante dela é só dar o exemplo, porque do exemplo dela, 249 sairão no mesmo modelo. Mais importante do que a decisão é a forma. A forma é a atitude. A atitude é que dissemina, a atitude é que forma a cultura. Então, a sua reunião, o show não é o mais importante é a repetição disso. Tá? Quero trazer aqui, se me permitir o tempo, como é que vocês estão? Vocês aguentam mais 10 minutos? Pode ser? Não? Então... Oi? Então eu termino aqui, o pessoal já está... vamos para frente aqui, vamos lá. O vídeo? Tá bom, então aqui tem uma... Deixa eu botar aqui. Você consegue disparar o vídeo daí? Sim. Seu show de lançamento da TV da ópera em Nova York, em Chicago, quando foi o lançamento da sua TV. Observe o comportamento do público.
Keep watching. Just lose yourself. Look at her dancing. Just take it off. Let's get to town. We'll shut her down. That's for the roof. Cause I got still. That's tonight's gonna be a good night. That 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 tonight's gonna be a good night. Tonight. Yes, baby, yes, baby, yes. Kill her. She got the sofa. You're not it all the time. Just Monday, you take it all. Just break it down. You shut it down. Let's go to you. What's your name? Let's do it. 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 Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Yeah. Como vocês podem perceber, toda a multidão consegue acompanhar uma coreografia que não é tão simples. Eu, por exemplo, jamais conseguiria fazer. Tá? E aí, desse grupo todo, só existem 100 pessoas, né, esse público que conhece a coreografia. E eles conseguiram. O que eles sabiam é que, fazendo de uma determinada forma, seria fácil as pessoas acompanharem a mesma coisa. E, a partir daí, conseguir mobilizar todo o público a fazer o maior caso de mob até então na história. Esse foi o evento que aconteceu. Então, é muito... você quer mobilizar muitas pessoas? Simples. Faça com que elas repitam. Crie esse hábito. Qual é o grande segredo que está aqui e que facilita demasiadamente, nesse caso, e provavelmente também nas organizações, que permite esse acompanhamento? Alguém se arrisca a dizer? Oi? Liderança pelo exemplo. E tem um outro detalhe, vou te dizer, a minha apresentação ele tirou aqui. Ritmo. O ritmo, a batida da música faz com que as pessoas facilmente percebam a ordem das coisas. O ritmo também existe na organização. Quando eu falo em reuniões regulares, elas também conferem ritmo. Tá certo? Esse é o grande segredo se você quer fazer que tenha uma grande adesão de muitas pessoas àquilo que quer que você queira empreender. Tá bem? Bom, para concluir, eu queria dizer para vocês, a grande mudança nós não queremos encontrar nesses movimentos de transformação de cultura e liderança o grande campeão. Não é isso. O grande protagonista, não é esse. O que nós queremos é que você se transforme nos grandes maestros. É aquele que mobiliza e faz com que todas as pessoas pratiquem esses comportamentos de alto desempenho. Tá bom? Eu deixo aqui para perguntas. Muito obrigado a todos.